Boa noite, queridos, graça e paz para todos, amém? Mais um painel do discipulado para a glória do Senhor. Vamos hoje entrar na parte 2 do tema encarnação e nascimento virginal do Senhor Jesus. Sexta-feira passada, no 16º painel, nós começamos a falar sobre esse tema tão maravilhoso. E vendo isso de forma indutiva, nosso texto bíblico, vendo através das Escrituras Sagradas, tudo indutivo, onde as nossas perguntas todas e as nossas respostas, todas embasadas nas Escrituras Sagradas. Estamos trabalhando um pouquinho esse tema, a encarnação e o nascimento virginal do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa noite, pelo privilégio de poder existir e de poder estar aqui, Senhor, com os nossos irmãos. Quero te agradecer, Senhor, por tão grande salvação. Quero agradecer a pessoa maravilhosa do nosso Salvador, Jesus Cristo, Senhor, que é por Ele e por causa dele que aqui estamos, Senhor, como testemunhas de milagre, de restauração, de salvação, Senhor, de perdão. Queremos te agradecer pelas nossas vidas, pela vida daqueles que estão conosco esta noite nesse painel, através da internet, do Facebook, do YouTube. Quero te louvar pela vida de cada irmão que aqui está conosco ao vivo, e aqueles também, Pai, que vão assistir no futuro, Senhor, esse vídeo gravado. Que esse amado irmão que está conosco possa ser abraçado pela tua unção, todo jugo despedaçado em nome de Jesus. Anulamos toda a enfermidade e declaramos o teu reino estabelecido, Pai, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Tome tuas mãos esse painel, todo discipulado em nome de Jesus. Amém. Dê uma aguenta. Muito bom, exatamente, harmonia. Abra sua Bíblia, queridos, em João capítulo 1. Vamos ler apenas um versículo das Escrituras, Evangelho de João capítulo 1, no 17º painel do discipulado, com o tema encarnação e nascimento virginal do Senhor Jesus, parte 2. Glória a Deus. Diz assim o versículo 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e veio cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Glória a Deus. Esse texto, esse versículo é muito conhecido da igreja, não é? É um texto onde João está falando acerca da pessoa gloriosa do Senhor Jesus, e assim colocando aqui uma pontuação acerca da pessoa de Cristo, como Deus encarnado, como aquele que deixou a sua glória e veio para nos resgatar. E segundo as Escrituras, veio na plenitude dos tempos para poder assim cumprir tudo aquilo que foi profetizado acerca dele há centenas e centenas, há milhares de anos. Isso é extraordinário. Então nós vamos dar continuidade. Nós já falamos aqui desse tema da encarnação e o nascimento virginal do Senhor Jesus. Eu vou ler apenas a parte introdutória que nós lemos semana passada, e vamos já pular para o ponto 2, e hoje vai ser bem menor o painel, porque estamos fazendo em 2 partes. Nós já falamos aqui sobre quando o Filho de Deus deveria se manifestar em nosso planeta, está no último painel. Qual foi a promessa feita pelo anjo José? Vimos isso também no último painel. Como Jesus poderia ser Deus conosco? Nós vimos isso aqui em 5 observações do texto bíblico de João, de Gálatas, do livro aos Hebreus, e também Isaías, onde como Jesus poderia
ser Deus conosco, está lá no último painel, vivendo nossa vida, tendo as mesmas necessidades físicas que nós, assumindo nossa culpa, sendo tentado em tudo como nós, e morrendo em nosso lugar. Então nós trabalhamos todas essas afirmações nas Escrituras. Então você que não viu a parte 1, você precisa ir lá, pode ser no YouTube, no nosso canal André Apolinários Acelera, ou no Facebook, lá, Chamas do Avivamento, e você vai ver, foi o último vídeo do nosso painel, ou se não foi o último ou o penúltimo vídeo do nosso painel, tá bom, querido? E eu vou ler aqui a parte, uma das partes introdutórias para dar o seguimento. Ao ponderar sobre a encarnação de Cristo na humanidade, ficamos estupefatos diante de um mistério insondável que a mente humana não pode compreender. Quanto mais meditamos nele, mais estupendo parece ser, mais extraordinário, né? Quão amplo é o contraste entre a divindade de Cristo e o indefeso bebê na manjedoura de Belém. Como podemos transportar a distância entre o poderoso Deus e uma criança indefesa? E, no entanto, o Criador dos mundos, aquele que habitava corporalmente a plenitude da divindade, se manifestou no indefeso bebê na manjedoura, muito mais elevado do que qualquer dos anjos, igual ao Pai em dignidade e glória, e contudo, revestido da humanidade. A divindade e a humanidade combinaram-se misteriosamente, e o homem e Deus tornaram-se um. É nessa união que encontramos a esperança de nossa raça decaída, que em Cristo nós fomos restaurados. Em Cristo, todos aqueles que reconhecem a pessoa de Cristo como o Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus, como diz em João, no capítulo 3, verso 16, textual da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E como nós vemos no versículo 14, João vai dizer, o verbo que é a palavra, o Logos, a palavra do Senhor se encarnou, se fez carne, a própria palavra, que coisa linda. O verbo, nós conseguimos trazer dentro da língua portuguesa, nós conseguimos traduzir no passado, no presente e no futuro. E Deus, Ele está na eternidade. E a eternidade é um tempo totalmente diferente do nosso. Nosso tempo envolve tudo aquilo que é dias, meses, anos, né? Envolve as estações dos meses, primavera, verão, outono, inverno. O tempo, ele é como o vento. O vento, ele é o ar em movimento. Essa é a resposta da ciência, né? O vento é o ar em movimento. E o tempo? O tempo é a vida em movimento. Então, segundo alguns estudiosos da teologia, da ciência moderna e também da ciência antiga, dentro da questão da visão quântica, não é? da questão metafísica, chegaram também a uma conclusão dentro de uma pesquisa que aqueles que conhecem Cristo se revelou a eles através do Espírito Santo, fizeram entender a palavra do Evangelho de Cristo, aonde Deus amou o mundo, que encarnou, enviando o seu Filho. Isso é muito lindo, né? E o verbo se fez carne, diz a Bíblia, e habitou entre nós. Então, a primeira parte desse tema está no último painel que nós fizemos, e agora nós estamos na segunda parte, da conclusão desse tema tão maravilhoso, a encarnação e o nascimento virginal do nosso Senhor Jesus. O preço da encarnação. Imenso foi o preço pago pela salvação humana. Jesus deixou toda a glória que o envolvia nas cortes celestiais para vir a este mundo escuro e tenebroso resgatar seus filhos queridos. Então isso é muito tremendo, porque houve um preço muito alto. E esse preço ninguém pode pagar hoje, ou
Obreira Raimunda. Inclusive eu quero agradecer, louvar a Deus pelas obreiras que aqui estão, a Obreira Raimunda, não é? Está aqui conosco sempre, abrilhantando esse painel, também a Obreira Rosane, né? É uma honra ter vocês aqui conosco nesse momento tão especial do nosso painel. Então nós vamos dar continuidade. Eu vou pedir para a Obreira Rosane abrir Salmo 45. Você que está em casa pode abrir também, que nós vamos dar continuidade ao tema, né? Onde nosso estudo aqui é indutivo. Então, que palavras usa o salmista para descrever a vida de Cristo antes de sua encarnação? Vamos ver isso na Telerim de Salmo, né, nos louvores de Israel. Mas vou pedir desde já também que a Obreira Raimunda abra lá em Isaías 53. Daqui a pouquinho vai ler o verso 2 e o verso 3. Amém? Então, que palavras usa o salmista para descrever a vida de Cristo antes de sua encarnação? Pode ler, por favor. Isso, Salmo 45, do verso 6 ao verso 8. Você que está em casa, pode abrir aí sua Bíblia para vermos o que o salmista fala, né? Descreve acerca da vida de Cristo antes, muito antes, centenas de anos antes de Jesus nascer. Pode ler, Rosana. O reino que Deus lhe deu vai durar para sempre. Ó Rei, o Senhor governa o seu povo com justiça. Ama o bem e odeia o mal. Foi por isso que Deus, o seu Deus, o escolheu e deu mais felicidade ao Senhor do que a qualquer outro rei. A sua roupa está perfumada com mirra e aloés. É isso mesmo, né? É o 45, né? É isso. Isso, 6 a 8. Isso aí. Essa palavra é isso mesmo, Isso, aloés, não, tá certo, aloés. Os músicos tocam para o Senhor, ó Rei, em palácios enfeitados com marfim. Até o 8, isso. Lê mais uma vez, Dona Rosana. Lê, vai lá. O reino que Deus lhe deu vai durar para sempre, ó Rei. O Senhor governa o seu povo com justiça. Ama o bem e odeia o mal. Foi por isso que Deus, o seu Deus, o escolheu e deu mais felicidade ao Senhor do que a qualquer outro rei. A sua roupa está perfumada com mirra e aloés. Os músicos tocam para o Senhor, ó Rei, em palácios enfeitados com marfim. Muito bem, então nós vamos ver um louvor, né, profético, apontando a essa pessoa que nós acabamos de ler. Se tratava exatamente da pessoa do Senhor Jesus. E se nós observarmos, nós vamos ver que o que acontece quando Jesus nasce. Há uma comitiva de estudiosos, de astros, né? Eles chamam de magos, né? E quando você vai ver lá, fala de 3 que foram lá, mas foram centenas. Na verdade, houve uma comitiva. Quando você vai estudar o pano de fundo da história do nascimento de Cristo, houve uma movimentação como nunca antes. E não foi apenas 3 que chegaram, mas se rodeou a localidade de Belém desses adoradores que foram ali, de profetas que foram ali para adorar o Senhor e oferecer presentes e perfumes, aloés, mirra. Isso são perfumes, não é? E também óleos de unção, óleos para se passar no corpo, né? Então, assim, esse texto está apontando exatamente por uma questão também profética e figurativa, né, falando sobre o reino que será para sempre. E para nós vivermos para sempre com o Senhor, Jesus teria que fazer o que fez, vir e morrer em nosso lugar. Não existiria um reino eterno, onde o próprio Jesus vai dizer isso em João capítulo 14, não é? Onde ele vai dizer: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, né? Então, nós observamos que
todo o Antigo Testamento, como nós falamos no primeiro painel, não vamos repetir, porque não faz sentido, né? Todo o Antigo Testamento são sombras e tipos que de algum cenário, e praticamente 99% dos cenários, você vai tirar tipologias, ou seja, figurações, ilustrações, apontando para a pessoa de Jesus, para aquilo que ele cumpriria. Você quer ver? Vou falar algo muito interessante aqui e enriquecedor para o nosso conhecimento. Jesus, por exemplo, quando ele está na cruz, e ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani, o Eloi, ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Né? Dá uma impressão de que naquele momento ele falou, Deus, Simão, Pai, onde é que o Senhor está? E aí existem várias explicações, né? Até mesmo um dia de inspiração. Não, é porque Deus, ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. Naquele momento Jesus está levando sobre si os pecados da humanidade. Então Deus, por algum momento, meio que se afasta, né? Porque não suporta mais ver seu filho agora tranquilo. O seu filho agora passando, levando sobre si o pecado da humanidade. Mas existe uma explicação histórica, que é o que? Jesus está exatamente recitando um dos salmos cantados, uma das melodias cantadas, que já era profético para aquele momento. Então, Jesus está citando os salmos aqui. Né? Então, você que quiser saber melhor, só você pesquisar lá no Google que você vai ver que está lá. Né? O salmo que diz que Jesus, para você estudar lá, né? Procurar, que diz que Jesus está citando exatamente os salmos do Antigo Testamento, um louvor de Israel. Né? Eloi, apontando lá, confirmando a palavra profética do louvor. Isso centenas de anos antes de se cumprir, né? De acontecer. Então isso é extraordinário e maravilhoso. Desde os séculos eternos, era desígnio de Deus que todos os seres criados, tanto os anjos quanto os seres humanos, fosse um templo que tivesse a presença do Criador. Devido ao pecado, a humanidade cessou de ser um templo de Deus, obscurecido e contaminado pelo pecado. O coração humano não mais revelava a glória divina. E pela encarnação do Filho de Deus, porém, cumpriu-se o desígnio do céu. Deus pôde mais uma vez habitar na humanidade. Mediante a salvadora graça, o coração humano se tornou novamente um templo. Então, através da encarnação de Cristo e do cumprimento dele, é a palavra que ele mesmo estabeleceu com o Pai, trouxe para o homem novamente os 4 processos do plano da salvação, que é o arrependimento. O coração do homem estava petrificado. Antes da redenção de Cristo, o sacrifício de Cristo, o coração do homem estava empedrado, né? Ainda existem pessoas com o coração endurecido, né? O evangelho para muitos, o evangelho de Cristo para muitos é sinônimo de chacota, né? De zoação, de escarnecer, na verdade. Muitos nos perseguem. Eu sei que, infelizmente, existem escândalos no meio do povo evangélico, mas existe escândalo em todo lugar, em todas as instituições, em todas as religiões, em todas as crenças. Existem os 2 lados da moeda. Existem os que verdadeiramente se converteram, ou mudaram de posicionamento mediante a doutrina que receberam, e aqueles que se escondem, aqueles que se camuflam. Mas isso não é um problema meu, nem você, meu irmão que está em casa, nem nosso aqui. Isso é um problema, deixa na mão de Deus isso, né? Não convém a nós julgarmos, não convém a nós apontarmos. Deus é aquele que sonda os corações e sabe exatamente como trabalhar. E a verdade é a seguinte:
naquele grande dia, não precisa perguntar nada, diz a Bíblia, tudo será revelado, né? As tuas obras serão queimadas no fogo, né? Se for palha, vai desaparecer, diz a Bíblia, feno, madeira, prata, ouro. Se for feito um trabalho verdadeiramente de convertido, como nós estamos falando, dos 4 processos do plano da salvação, que o primeiro foi gerado, né, através da misericórdia de Deus, e Cristo trazendo para nós a redenção, aqueles que são terra fértil, porque também tem isso, né? A Bíblia fala sobre a parábola do semeador. O Breno Rosane e o Breno Munda, Léo aqui atirando, você que está em casa, fala da parábola do semeador, né? 4 tipos de solo ali. Ali pelo menos já fala de 4 tipos de solo. A semente, até que a semente caiu na boa terra. Quem é a boa terra? É aquele que ouviu a palavra e a palavra transformou a vida daquela pessoa. Deu fruto, ou seja, a pessoa se converteu. Ela gerou arrependimento, primeiro o processo do plano da salvação, depois aconteceu a regeneração, houve um novo nascimento, onde as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Então, ser nova criatura em Cristo é todo dia de ser renovado. Por quê? Porque Cristo nos deu essa condição. O segundo processo do plano da salvação. O terceiro processo do plano da salvação, aí vem a justificação. Cristo, através da encarnação de Cristo, do seu nascimento virginal, onde nós vemos nascendo de uma virgem, que foi a Virgem Maria, não é? Nós vimos também o anjo se revelando a José, para que José ficasse tranquilo, porque o que havia sido gerado no ventre de Maria vinha de Deus e foi gerado pelo Espírito Santo. Isso é extraordinário, tentar entender isso, porque é sobrenatural realmente, não é? É algo que foge ao natural, é algo divino realmente, e está mais do que comprovado isso através do próprio Evangelho do Senhor Jesus, das boas novas que hoje é pregada no mundo inteiro. Imagina que o calendário foi estabelecido a partir dele, reestabelecido, né? Nosso é gregoriano, então é antes e depois de Cristo, né? Os judeus ainda continuam tomando 500 e alguma coisa, 5 mil e alguma coisa, né? Agora me fugiu, mas assim, mas nós estamos em 2022 depois de Cristo. Portanto, você vê que o mundo inteiro sofreu uma transformação positiva, que reconheceu, mesmo que não tenham ainda, tiveram ainda um encontro genuíno com Cristo, mas a própria atitude de Deus para com a humanidade trouxe uma renovação para a humanidade. Isso é incrível, gente. Isso é incrível, não é? A encarnação e o nascimento virginal do Senhor Jesus. Como o profeta Isaías descreve a realidade do Cristo encarnado em Isaías 53, versos 2 e 3. Venha, por favor, Breno, por gentileza. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza viamos para que o desejássemos. 3 também? Até o 3. Era desprezado e o mais indigno entre os homens de dores, e experimentando dos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Agora imagina 700 anos antes de Jesus nascer, está o profeta Isaías falando acerca de algumas características que Cristo, que
a segunda pessoa da Trindade, encarnou, passou. Ele foi, nenhuma beleza vimos, diz o texto, para que o desejasse. Essa parte, em específico, dentro de uma contextualização histórica e dentro de uma visão de interpretação da hermenêutica, está apontando para o momento que Cristo está carregando a cruz, que ele está sendo vituperado. Nenhuma beleza víamos para que desejasse. O Pai está falando daquele momento que Cristo está sendo açoitado. Como é que você vai achar beleza em alguém que está apanhando, lixado, cortado, né? Então, sangrando muito, né? O filme do Mel Gibson, né? A crucificação de Cristo, ela a paixão de Cristo, ela externa bem o que nós estamos falando, externa bem essa realidade, não é, do que diz Isaías 53. Não fizemos dele caso algum. O Senhor está falando de quem? Daqueles que rejeitaram a salvação, daqueles que não aceitaram, reconheceram Cristo como Messias, não é? O texto de Isaías 53 é a coisa mais linda. O versículo 1 diz: quem deu crédito à nossa pregação, e aqui se manifestou o braço do Senhor, não é? Quem se manifestou o braço, ou seja, a ação que Deus fez enviando o seu Filho, é quem deu crédito, porque pouquíssimos deram crédito. Imagina ser o próprio Deus encarnado. Por isso, gente, você que está em casa, não desanime, fica firme, se alegre no Senhor, porque Cristo já veio, já morreu, mas também já ressuscitou, aleluia, e está à direita do Pai, intercedendo pela igreja, e não nos deixou órfãos, enviou o Espírito Santo. Atos capítulo 2 se confirma isso, e Jesus ensina isso para os seus discípulos: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não pode vir. Que coisa forte, né? Que coisa linda. Então Jesus cumpre a missão, se encarna, né? Nasce de uma virgem e cumpre esse milagre, nos trazendo para a redenção. Nós precisamos valorizar isso. A doutrina ou o ensinamento da encarnação de Cristo é segundo a Bíblia. Colossenses capítulo 1, verso 26 diz assim: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, Deus ocultou até que chegasse a plenitude dos tempos. É o grande e profundo mistério da piedade, onde nós lemos no início, João capítulo 1, verso 14, que diz: o verbo se fez carne e residiu, habitou entre nós. Que coisa linda! Cristo tornou sobre si a natureza humana, tomou sobre si a natureza humana, uma natureza inferior à sua natureza celestial. Nada revela tanto o maravilhoso amor de Deus como isso, como está lá em João 3,16, que nós já falamos, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na lei do céu, só o amor desperta o amor. Esse é o caminho para amarmos a Deus e entendermos o amor de Jesus. Filipe Yancey escreveu o seguinte: o mestre do universo tornou-se vítima, indefeso. Deus se fez fraco com um propósito: deixar que os seres humanos livremente escolhessem por si sós o que fazer com ele. Imagina, Deus se humilhou, se entregou por nós. Isso aqui é amor, gente. Isso aqui é amor. Por isso que eu digo, nós não podemos ser ingratos. Não podemos. Ainda que você veja pessoas apostatando da fé, ainda que você veja pessoas largando a cruz de Cristo, agora através da graça,
Porque a pesada só Jesus pôde carregar. A cruz que Jesus carregou, ninguém poderia. O que ele fez, ninguém poderia fazer. A Bíblia diz que Deus olhou para a terra, Léo, não viu um justo sequer. Não viu um justo. Mas por amor a nós, ele enviou a Jesus. Isso é lindo, isso mexe comigo. Todas as vezes, já li a Bíblia algumas vezes, e eu não me canso de ler, não me canso de meditar. Verdadeiramente a Bíblia contém a palavra de Deus, sem sombra de dúvidas. Tem todos os tipos de história que você imagina na Bíblia, todos os tipos, né? Então nós precisamos amar essa palavra, colocar em prática na nossa vida. Jesus poderia encarnar e nascer 1000 vezes em Belém, mas se ele não nascer em nosso coração, de nada nos adianta. Lindo isso aqui, né? O que você acha de hoje agradecer a Jesus por ter assumido nossa natureza a fim de nos salvar? Como você responderá a esse amor? Como nós temos respondido a esse amor? O que nós devemos fazer? Né? Lá em Mateus, no capítulo 11, no verso 26, diz assim, ó: vinde a mim, disse o Senhor Jesus, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Gente, eu quero fazer aqui um convite. Jesus está me chamando, vinde a mim. Você está cansado? Está angustiado? Está aflito? Jesus está dizendo essa noite para mim e para você, através da sua palavra: vinde a mim. Ei, você, irmão evangélico, você, né, que se diz cristão, irmão, pensa nisso aqui. Eu ouço muitos cristãos, né, não tantos assim, mas algumas pessoas dizem assim: eu estou tão desanimado da caminhada. Mas vem cá, então você está olhando para o lugar errado. E, irmãos, o desânimo ele só vai ter domínio sobre a nossa vida quando o nosso olhar desvia de Cristo. Porque o que Jesus fez é graça e amor suficiente para que nós possamos ir até o final. Jesus disse assim: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, eu quero motivar vocês nessa noite a olhar para Cristo, a olhar para Jesus e se motivar nele. Não seja como um monte de religioso que tem por aí, que ganhou a religião, mas está perdendo o céu. Tem um monte de cristão que se dizem cristão. A palavra cristianismo praticamente hoje está meio que torcida, está muito torcida na cabeça de muita gente, porque a pessoa se diz evangélico, cristão, mas não obedece a palavra, não ama o seu inimigo, né? Não se esforça para orar, não se esforça para ler a palavra, para se alimentar, não faz o seu devocional diário. Como nós estamos nos nossos devocionais? Ou está igual aquelas pessoas que nunca tiveram um encontro com Jesus, né? Quantos estão assim, gente? Se dizem evangélicos, se dizem cristãos, mas estão desanimados de caminhar. Por quê? Porque a visão de quem está desanimado está no lugar errado. Se nós observarmos, Jesus está dizendo: vinde a mim. Olha que forte isso aqui. Ele está dizendo: vinde a mim. Ele não está dizendo: vinde ao sistema, vinde à congregação. Quantos estão perdidos dentro de casa? Quantos que um dia tiveram um encontro com a pessoa genuína do Senhor Jesus Cristo e estão desviados, estão afastados dentro de casa? Você quer ver? Se você está com ódio no coração, se você não perdoa, gente, tem gente que não fala com o outro, irmão. Imagina isso. Você não precisa conviver, mas nós devemos amar, orar,
clamar por misericórdia. Quem está aqui, gente? Quem consegue entender essa palavra? Que coisa forte. Então, a nosso alvo é Cristo. Ele está dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados. Ele tem poder para quê? Para tirar o jugo, o fardo. Jesus disse: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que é o jugo? O jugo é aquela cangalha que põe sobre o animal, sobre o jumento, o boi, né? Onde põe ali peso daquele jugo, põe capim, põe um monte de coisa na área rural, né? Põe fruta, põe cesto de fruta ali, e enche de fruta, ele carrega aquele fardo, né? E Jesus está dizendo, só que nesse caso aí é até uma comparação boa, né? Carregue os frutos, né? Essa palavra ficou boa. Mas o jugo fala de quê? De coisas que não são boas para nós. Mude a visão, mude o local da sua visão, olhe para Jesus e aprenda com Ele. Ele está dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. O peso está muito grande e eu vos aliviarei. Aí no versículo seguinte ele vai dizer: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando eu entendo isso, eu assumo um compromisso diante do Senhor. Eu compreendo que a doação que Jesus fez de si mesmo é a maior demonstração de amor que poderia existir. A única coisa que posso fazer é entregar meu coração a Jesus e permitir que Ele habite em mim. Você quer ver? Abre sua Bíblia aí em Apocalipse capítulo 3, verso 20, por favor. Obreira Rosana, leia, por favor, Apocalipse 3, 13, melhor dizendo, perdão. Apocalipse 3, é isso mesmo, número 3. Apocalipse 3, verso 20. Você que está em casa, você pode abrir aí também. Vamos ver o que diz lá. Leia por gentileza. Escuta. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. É diferente. Não tem problema não, é uma linguagem até boa para quem estiver ouvindo, né? Que vai dizer: aí estou à porta e bato. Se você abrir, Jesus vai ter uma aliança com você. Jantar é o quê? Comunhão, é ceia. A Bíblia fala ceia, né? Jesus ceará. Ceará tem um relacionamento de amor, de comunhão, de cumplicidade. Olha que coisa linda. Deixa que estou à porta e bato, né? Então, que nós possamos meditar. Eu vou deixar algumas referências aqui para você que está em casa assistindo, né? E nós que estamos aqui podem pegar comigo aqui. Depois você pode ir para tu continuar estudando aí no final de semana e no decorrer da semana, né? Na próxima sexta, quero deixar para você algumas referências. Isaías 9, verso 6, Miqueias 5, capítulo 5, verso 2, Mateus, do capítulo 1, do verso 18 ao 23, para você meditar em casa. Isaías 7, capítulo 7, do verso 14, Lucas, do capítulo 24, verso 27 e 44, Gênesis capítulo 22, verso 12, e também Gênesis capítulo 13, Gênesis capítulo 22, verso 12 e 13, Evangelho de João capítulo 1, verso 29 e 30, e o capítulo 8, verso 58, e Apocalipse 13, verso 8. Então vai ficar gravado para você vídeo. Volta de novo aí quando tiver a gravação pronta. Você volta lá e vê os versículos falando aqui e você anota e medita durante essa semana nesses textos que nós deixamos aqui. Nós estamos terminando mais um painel aqui do discipulado e nós queremos aqui mais uma vez louvar a Deus pela vida de todos que aqui estão. Esse tema tão extraordinário que nós, em 2 painéis aqui
forma simples, bem assim, não tão superficial assim, que a gente tem procurado aos poucos e mergulhando um pouquinho mais, nós vamos assim, entendendo um pouco mais as Escrituras, aquilo está mais claro para nós enquanto a sua encarnação, não é? Está bem claro para nós que havia uma necessidade de que no Antigo Testamento as palavras proféticas a respeito de Cristo se cumprissem nele. Nós vemos textos aqui exatamente mostrando o alinhamento entre o Antigo e o Novo Testamento. Nós vamos ver que as Escrituras não é para ser lida apenas, mas é para ser meditada, é para ser examinada. Quando você for ler a Bíblia, ora primeiro, pede ao Espírito Santo que a Bíblia, as Escrituras Sagradas, é o único livro no qual nós lemos e o autor está presente. O livro, né? Ele pode explicar tudo para nós, né? Tem dúvida, anote, bota nos comentários aí, nós vamos, achou no meu WhatsApp, eu respondo para você, se não souber, eu vou buscar para você, né? 21 965 88 9799, o nosso WhatsApp. Tem dúvida, pergunte. Quer fazer pedido de oração? Mande para nós pedido de oração e vamos juntos, gente. Mas pega isso aqui, pega a visão. Está desanimado? Está olhando para o lugar errado. Jesus disse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, guarda isso no seu coração. Mateus 11:28. Guarda isso. Vinde a mim. Jesus está te chamando. Todo momento. Vinde a mim. Só Jesus tem a palavra de vida eterna. Então, que Deus nos abençoe. Vamos orar para terminar nosso pagamento. Amém? Senhor nosso Deus, muito obrigado por esta noite, por essa oportunidade tão especial. Mais um painel, Senhor, para a tua glória e para a nossa alegria. Senhor, que essas meditações possam edificar-nos a cada dia mais as nossas vidas, e aqueles que estão nos assistindo através da internet, seja no Facebook, seja, meu Deus, pelo YouTube, Instagram, seja qual for a via, que, Senhor, a vida deste irmão, dessa irmã, deste amigo, dessa amiga, seja alcançada pelo Senhor. Pai, que nós possamos olhar para Ti, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós possamos em Ti, Senhor, renovarmos a nossa esperança. Eu anulo e cancelo toda a enfermidade do nosso meio, da vida dessa pessoa, no nome de Jesus, Pai. E eu profetizo e declaro salvação, libertação, transformação, Pai, em nome de Jesus, sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, sobre a nossa parentela, em nome do Senhor Jesus. É o que te pedimos e te agradecemos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e graças a Deus. Maravilha. Meu irmão que está em casa, Deus te abençoe. Você que está no trabalho, na rua, na faculdade, onde você estiver assistindo esse painel, que você possa ser alcançado pelo amor de Deus, pela graça de Deus, pelo poder de Deus, que você possa ter uma experiência sobrenatural, que nós possamos a cada dia ter uma experiência sobrenatural com o nosso Deus. Até o próximo painel, que Deus nos abençoe. Shalom, shalom, shalom.